Meus irmãos, vamos para Joel 3. Vamos ler todo o capítulo. À medida que você encontrar, por favor, fique de pé. Chegamos à nossa última exposição no livro de Joel, depois de algumas semanas que pausamos Romanos. Na próxima semana retornamos, e retornamos em Romanos 9, o grande capítulo 9 de Romanos. Já estamos observando Romanos há mais de um ano, né? E vamos retornar a partir do próximo domingo ao seu texto. Mas hoje nós vamos concluir Joel. Abra sua Bíblia em Joel 3. Diz a palavra do Senhor. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que eu mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sortes sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes. E venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom e todas as regiões da Filístia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas, metestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor disse: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor. Faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado.
por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, aqui é o texto diante de nós, aqui é a tua palavra, tua santa palavra, a Escritura Sagrada, inspirada pelo teu divino Espírito Santo. Pedimos que o Senhor fale conosco de modo claro e que nem minhas articulações, nem meu raciocínio, nem meus argumentos atrapalhem que a igreja entenda a mensagem clara de Joel, principalmente nesse ponto mais alto de sua profecia, da restauração do teu povo, do juízo dos inimigos do povo de Deus. Que nós sejamos edificados, alimentados, fortalecidos para mais uma semana de trabalho, para mais uma semana de afazeres, para mais uma semana de tarefas. Que o teu povo seja nutrido pela tua palavra e que possamos, com convicção, sabermos que o Senhor falou conosco por meio da Escritura. É isso que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Como eu venho dizendo aos meus irmãos, o livro de Joel não é um livro que causa grande interesse para muitos cristãos na sua leitura devocional, na sua busca por conhecimento de Deus. O livro de Joel nos ensina muitas coisas concernentes à caminhada cristã, à justiça de Deus, às operações do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo no nosso meio, no meio da igreja, o fortalecimento do Espírito Santo, como nós vimos acerca da promessa feita por Deus no capítulo 2, a partir do versículo 28. Mas no livro de Joel também aprendemos sobre os juízos de Deus sobre seu povo, como Deus julga os pecados do seu povo. No capítulo 1, nós observamos a respeito dos gafanhotos que viriam para destruir completamente a lavoura, para trazer fome aos animais, para deixar o povo carente, inclusive, do culto. A Bíblia nos diz aqui que a praga dos gafanhotos seria tão severa e eles teriam dentes como de leão, devorando qualquer coisa que estivesse na sua frente, deixando as coisas mais belas, as mais terríveis possíveis. O cenário seria apocalíptico. A Bíblia diz que Deus estava fazendo isso, inclusive, privando o seu povo da adoração, privando o seu povo da sua presença, privando o seu povo da reunião solene, porque tudo estaria um caos por causa do pecado do seu povo. Que Deus agiria com ira, severa ira e destruição através do juízo dos gafanhotos para trazer o seu povo à restauração. Vimos isso até o capítulo 2. E a partir do capítulo 2, Joel começa a nos ensinar sobre a restauração do Senhor para o seu povo. No capítulo 3, os nossos olhos agora se voltam para os inimigos do povo de Deus. E como Deus vai tratar os inimigos do seu povo. Todos aqueles que se levantaram em batalha de modo cruel na história contra o povo de Deus. E Joel vai nos ensinar isso em 3 grandes momentos nesse capítulo. O primeiro momento vai do verso 1 ao verso 8. Esteja atento a isso. Aqui nós temos o cenário do dia do juízo. O profeta nos descreve como será aquele dia. Na segunda parte, do verso 9 ao verso 12, nós temos a convocação para o dia do juízo. Deus convoca as nações para a grande batalha no chamado Vale da Decisão, ou Vale de Josafá. Na última parte, do verso 13 ao verso 21, nós temos as consequências do dia do juízo. E nós devemos estar também muito atentos a tudo isso que Deus está falando aqui. Quando Deus nos ensina sobre o seu juízo, sobre os inimigos do seu povo, esta mensagem também é direcionada para o seu povo, a igreja, como uma mensagem de consolação. Assim se processa no livro do Apocalipse, por exemplo. Assim se processa no livro de Daniel, por exemplo, quando Deus afirma a sua visitação julgadora às nações.
assim aparece no livro de Ezequiel, assim aparece no livro de Abacuque, quando Deus afirma que vai julgar os caldeus por sua crueldade para com o povo de Deus. Deus usa um povo ou povos para julgar a iniquidade do seu povo. Usa aquele pecado e aquela inclinação que aqueles povos já têm na sua crueldade, na sua impiedade. Mas a Escritura nos diz que Deus volta e visita esse povo cruel, que antes ele usou para julgar o seu, e julga agora a sua iniquidade. Isso é muito simples de entender. Deus julgará todo o pecado do seu povo e daquele povo que não é seu povo. Isso é muito simples de entender. É muito simples de entender também que Deus governa absolutamente todas as coisas. Todas as coisas, todos os períodos históricos, todas as manifestações governamentais diabólicas que existiram, existem e existirão no mundo, estão sob o controle de Deus. Nenhuma dessas manifestações estão apartadas ou são autônomas do controle de Deus. Deus está governando absolutamente tudo nos seus propósitos permissivos. Ele deixa que essas nações, esses governos, avancem em sua maldade para que eles escorreguem e caiam no futuro. É assim que a Bíblia nos ensina. Mas vamos ver o cenário posto aqui diante de nós, do verso 1 até o verso de número 8. Começa o texto dizendo: eis que naqueles dias e naquele tempo eu mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. A ideia de sorte aqui não tem a ver com o que nós entendemos com sorte. A ideia de sorte aqui não tem a ver com jogos de azar, como nós temos na nossa cultura, ou como nós escutamos muitos dizendo que isso foi assim ou daquele outro modo por causa da sorte. Sorte aqui tem a ver com a posição. A posição, a história, a circunstância que o povo de Deus estava vivendo, no caso aqui, Judá e Jerusalém. Deus está dizendo: eu mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. E agora o profeta continua dizendo como isso será empregado, como isso será feito. Então o texto começa a mostrar-nos o cenário que Deus vai fazer inicialmente, que Deus vai montar inicialmente. A ideia aqui é como um grande espetáculo, um grande teatro. As cortinas serão abertas e o espetáculo começará. E Deus governa todas as coisas nesse processo. Diz o verso 2: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Veja, quem juntará as nações? Deus. O mesmo Deus que fez com que de 2 em 2 cada casal de animal fosse para a arca. É o mesmo Deus que vai trazer todas as nações. O mesmo Deus que reúne para si insetos para uma praga no Egito e os envia para destruir, ou reúne uma grande nuvem de gafanhotos de quilômetros de distância para executar destruição em Judá, é o mesmo Deus que vai reunir as nações para julgá-la neste lugar que Joel chama de Vale de Josafá. E o texto diz: e ali entrarei em juízo contra elas, por causa de quem? Do meu povo. Por causa do meu povo e da minha herança, Israel. É interessante esta fala de Joel, porque Paulo usa essa teologia da herança em Efésios. Vocês se lembram disso? Nós estudamos isso nas quintas-feiras. Paulo vai dizer que a igreja é a herança de Deus. E essa é uma teologia de Joel. O texto está dizendo aqui, da boca do próprio Deus, da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Todas essas nações que avançaram contra Israel, que oprimiram Israel, que repartiram o povo, que tomaram a terra. Isso é muito contemporâneo, viu, irmãos? Isso é muito contemporâneo. Se você observa os desdobramentos recentes, pelo menos de 70 anos para cá, 80 anos para cá, recentes, né? Você vai perceber que esse texto é extremamente contemporâneo. Deus está dizendo que vai julgar aquelas nações que repartiram a sua terra e tiraram a herança do seu povo de Israel. O verso 3 diz: lançaram sorte sobre o meu povo. Sortes aqui não é a mesma coisa de sorte.
do verso 1. Sortes aqui é sortes mesmo. Assim como lançaram sorte sobre as vestes de Jesus, lançaram sorte sobre o meu povo. E deram, o que é que diz aí, irmãos? Meninos por meretrizes. E venderam meninas por vinho e beberam. Uma leitura atenta do versículo já deixa muito claro o que o versículo está dizendo, mas me permitam aqui só esclarecer um ponto antes de avançarmos para essa negociata com base no lançamento de sorte dos inimigos do povo de Deus contra o povo da aliança. Permitam-me explicar aqui o que significa nesse texto o Vale de Josafá. Em primeiro lugar, não há nenhum vale em Israel com esse nome. Não há nenhum vale em Israel que tenha o nome Vale de Josafá. Então, basicamente, nós temos duas possibilidades diante de nós na interpretação desse texto. O primeiro é que o vale tinha uma associação com o rei de Judá do século IX, Josafá. Essa é uma possibilidade, mas não é a única possibilidade. E não é a possibilidade mais próxima do que o texto está dizendo aqui, no seu contexto de juízo de Deus sobre as nações inimigas de Israel. A segunda possibilidade é o nome a que esse vale se remete. O que aconteceria ali? Josafá significa Yahvé julga. Por isso que mais à frente Joel vai falar do vale da decisão, que tem o mesmo sentido. Yahvé julga. Então, o vale de Josafá não nos parece ser um lugar geográfico, mas algo que irá acontecer em termos de juízo em relação às nações. E que Deus congregará todo esse povo para julgá-lo. O profeta aqui começa a denunciar o pecado das nações de modo muito claro, muito cirúrgico. Veja a partir do verso 3, novamente. Lançaram sorte sobre o meu povo. Isso aqui está relacionado a um processo de escravidão, certo, irmãos? O povo de Israel era vencido em dados momentos e era escravizado, então eram alvo de um negócio, de um comércio. Lançaram sorte sobre o meu povo. Depois o texto diz: e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho, que beberam. Eles pegaram meninos do povo de Deus, meninos desses que nós vimos agora há pouco, e davam como pagamento a uma prostituta. Vocês entenderam, irmãos? A criança era uma moeda de troca para a prostituição. Para comprar a prostituição, a criança era dada. O texto também vai dizer aqui que as meninas eram trocadas por bebida forte, por vinho. Isso é mencionado por Joel para nós termos a dimensão da crueldade com que as nações trataram o povo de Deus, o povo da aliança. Como eles menosprezaram os pequeninos, a quem Jesus disse depois, mais à frente, não os impeçam de vir a mim. A quem Jesus disse que eles estão incluídos na aliança de Deus com o seu povo. E é assim que nós aprendemos desde o Antigo Testamento. Então, a criança, no contexto do povo de Deus, ela ocupa um lugar importante. A criança não é um apêndice. A criança não é um futuro membro do povo de Deus. A criança é também parte do povo de Deus. E os inimigos do seu povo, então, pegaram as crianças e fizeram delas moeda de troca. Moeda de troca. E Deus está dizendo que julgará isso. Agora veja o versículo seguinte, verso 4. Que tendes vós comigo Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia. É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança, visto que levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas metestes nos vossos templos. Ou seja, além de venderem as crianças, que eram dedicadas ao Senhor desde a tenra infância, os meninos a partir dali de 8 dias de nascido já era circuncidado,
Os utensílios do culto a Deus foram tomados e foram levados para o culto idólatra. Era um total desrespeito. E as nações faziam isso. Nós vimos nas exposições de Daniel, né, que Antíoco sacrificou uma porca no templo do povo judeu. A profanação do culto do povo conquistado fazia parte do modus operandi daquelas nações. Vamos destruir o seu lugar de adoração. Vamos desprezá-lo. Vamos esmagá-lo, humilhá-los, mostrando que eles não conseguem cultuar ao seu Deus e que o seu Deus não pode fazer nada por eles quando nós destruímos o seu lugar de adoração ou quando nós blasfemamos do Deus deles na nossa conquista. Esse era o recado das nações. E Deus estava aqui dando resposta a tudo isso. Que isso não passaria assim. Observe que tudo isso estava acontecendo como uma resposta de Deus ao que o seu povo estava vivendo. Sabe por quê, irmãos? Isso é importante. Porque Deus não é afetado por nada disso que as nações fazem. Nada disso fere Deus. Pegar os seus vasos, os copos do templo, os jarros, as bacias, os jarros de lavar e levar para os templos idólatras não fere em nada a Deus. Nada. Deus não é afetado com isso, mas fere a vida religiosa do seu povo. E Deus está protegendo o seu povo. Agora aqui um outro ponto interessante. Pastor, como é que Deus está protegendo o seu povo se ele permitiu que o seu povo enfrentasse todas essas humilhações? Imagine você ver o seu filho sendo usado como uma moeda de troca no mercado de prostituição. Imagine você ver sua filha sendo usada como uma moeda de troca para bebida. Imagine o templo de Deus ser destruído e os artifícios vendidos, e você, como fiel, devoto a Deus, está vendo toda a destruição, e você não está vendo Deus intervir naquele momento. A destruição está acontecendo, não apenas na religião, na sua família. Vocês entendem isso, irmãos? Deus estava permitindo, a princípio, que o povo fosse completamente atingido pelos inimigos. A sua família estava sendo destruída, o culto estava sendo destruído, a segurança do povo estava sendo destruída, a terra estava sendo dividida, o povo estava sendo expulso, o povo não tinha mais nada, não tinha religião, não tinha família, não tinha terra. Você imagina o que é isso? Nós não temos noção do que é o desterro, irmãos. Não temos. Nós não temos noção do que é o cativeiro. Nós não temos noção de perdermos as nossas casas, a nossa família, todo mundo está espalhado e ninguém sabe onde é que está um ou onde é que está outro e sem termos nenhuma esperança de intervenção divina. Nós não sabemos o que é isso. Ainda bem. Mas isso não quer dizer que Deus não está com o seu povo. Quem dera que nós entendêssemos isso essa noite. Quando a catástrofe, quando o mal, quando a injustiça nos alcançam, isso não é um sinônimo que Deus não está com o seu povo. Não é. Quando a nossa família é afetada, quando a destruição parece estar tomando conta da nossa vida, isso não quer dizer que Deus não está com o seu povo. Mesmo que aparente ser assim. Mesmo que aparente. A Bíblia continua afirmando para nós, irmãos, como afirmou em vários outros momentos históricos, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Agora, quando a gente fala socorro bem presente na hora da angústia, a gente quer muitas vezes que a angústia comece agora e quer que Deus resolva amanhã. Né? A angústia começou hoje, eu quero que Deus resolva daqui a 5 minutos. Senhor, tira esse negócio de mim. Mas não é assim que funciona. Deus, historicamente, muitas vezes deixou o seu povo em angústia períodos longos. 70 anos de cativeiro de Israel. Vários anos sob o poder dos gregos, sob o poder dos persas anteriormente, sob o poder dos romanos, sob o poder dos déspotas,
dos inimigos de Deus. Deus deixou o seu povo sob o poder de homens maus vários anos. Deus pode nos deixar em angústia um tempo longo, mas isso não quer dizer que Ele esqueceu-se de nós. Ele não esqueceu do seu povo. E tudo que os inimigos de Deus e do seu povo estão fazendo contra o povo do pacto será posto para contagem no grande dia de juízo. Isso será cobrado pelo Senhor. Veja o verso 6. Mais uma vez o texto volta à questão da escravidão. E vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Os inimigos venderam as crianças. Irmãos, você vender criança, irmãos. Você vender criança. Está vendo esse negócio aí que o Hamas faz? Está vendo isso aí? Irmãos, isso aí não é nada não, porque aconteceu no passado não, irmãos. Isso aí não é nada. A história nos mostra que os povos antigos pegavam bebês, esmagavam a cabeça deles numa rocha. O que o Hamas está fazendo é apenas um cumprimento do que o sábio disse. Não há nada novo debaixo do céu, debaixo do sol. Você vender crianças para a escravidão. Mas isso não está distante de nós, viu? Porque nós vivemos num tempo em que ainda há muito tráfico de criança. Ainda existe isso. De crianças sendo desaparecidas, sendo sequestradas, sendo violentamente raptadas. Nós vemos isso sempre. Só você fazer uma busca muito rápida na internet que você vai ver vários casos de uma criança brincando na frente de casa. Ou às vezes nem na frente, na garagem. E alguém para e pede para ela abrir, ela abre, pega a criança, bota no carro e leva. O tráfico de crianças ainda é uma realidade. Isso traz sofrimento, isso é manifestação de crueldade terrível. Isso é, de fato, uma investida diabólica. Deus estava mostrando aqui, está mostrando aqui, que era verdadeiramente um poder diabólico que estava movendo as nações contra o seu povo. E não é diferente conosco. Satanás, os seus demônios, as suas hostes, os seus exércitos, continuam lutando contra o povo de Deus. Não é diferente. Não tem como ter um apaziguamento da nossa relação com o diabo, irmãos. Não tem como ter paz entre a igreja e o diabo. Não tem como ter paz entre a igreja e o inferno, entre os demônios. Não há paz. A nossa paz é Cristo vencedor, cavaleiro montado no cavalo branco e na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa é a nossa paz. É o nosso Cristo com a espada desembainhada, vencendo o inimigo e soprando sobre o anticristo, vencendo com o sopro da sua boca. Essa é a nossa paz. Não há diálogo com Satanás. Não tem como discutir. A última pessoa que fez isso, vocês sabem o que foi que deu, né? A última pessoa que quis dialogar com o diabo, você sabe o que aconteceu? Veja o verso 8. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Deus está dizendo aos inimigos que a paga será dada do mesmo modo. Deus está dizendo que o que eles semearam, eles vão colher. Deus está dizendo que o julgará severamente, com o castigo que eles imprimiram sobre outros. Deus está dizendo que vai visitá-los. E quando Deus ameaça isso, Deus visitava a nação toda. Em muitos casos, a linguagem de Deus no Antigo Testamento, quando se referia, inclusive, às crianças, né? A gente tem um problema teológico aí, né? Porque será que Deus está sendo cruel quando ele se refere às crianças? Nós precisamos entender que, em muitos casos no Antigo Testamento, Deus está usando, inclusive, a própria nomenclatura das crianças como alvo do seu juízo, como uma forma generalizada. Não necessariamente aquilo aconteceria daquele jeito em detalhes, mas de uma forma generalizada. Deus está dizendo aqui que retribuirá a maldade das nações ao que elas fizeram contra o seu povo. Isso aqui em termos históricos, né?
Isso aqui não é o juízo final, era em termos históricos relacionados a Judá e a Jerusalém, como diz o início do capítulo. Então aqui nós precisamos aprender algumas coisas, algumas lições. Precisamos aprender, em primeiro lugar, irmãos, que Deus derramou juízo sobre o seu povo. E Joel fala isso. Mas com o objetivo de santificar o seu povo. Mas agora Deus julgará todas as nações ímpias que militaram contra o seu povo. Esse julgamento apontado em Joel 3 remete a juízos temporais, mas também ao juízo final. No final do capítulo nós vamos perceber isso. A atuação final de Deus para dizimar toda a maldade que está no mundo. Em segundo lugar, aqui nós aprendemos que o povo de Deus, que é perseguido nessa terra, nesse tempo, como foi naquele tempo, naquela terra, será vingado pelo Senhor. E é Deus que vingará. Deus é quem vingará o seu povo, irmãos. Ao Senhor pertence a vingança. Aqueles que acham que Deus é apenas amor e não pode vingar, é porque não conhece o Deus das Escrituras. Deus irá exercer vingança contra todo o mal. E a vingança de Deus não é pecaminosa, é justa, santa. As maldades dos homens serão julgadas. Os abusos de poder serão julgados. Tráfico de pessoas, tráfico de mulheres, tráfico de crianças, tráfico de órgãos. Tudo isso será julgado pelo Senhor. Deus não está com os olhos fechados para nada disso. O Senhor virá com juízo sobre toda a maldade humana. Qual o papel dos cristãos diante disso? Nós devemos ter o papel profético que Joel tinha. Denunciarmos. Parece que no nosso tempo os cristãos querem apenas viver de modo pacífico e calados. Dietrich Bonhoeffer dizia que quando nós nos calamos diante do mal, nós estamos sendo condizentes com o próprio mal. Nós temos que denunciar isso. Nós temos que lutar contra isso. É claro que a nossa pauta principal é a pregação do Evangelho, mas quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos contra todas essas espécies de maldades. Quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos contra o aborto, nós pregamos contra o tráfico de pessoas, nós pregamos contra a corrupção política, nós pregamos contra toda espécie de mazela social que está acontecendo no nosso tempo, porque o Evangelho confronta tudo isso. O Evangelho não é apenas venha desse jeito que nós vamos abraçar como você está, toda a cultura que está ao nosso redor, sem questionarmos absolutamente nada. E não é o Evangelho, isso não é o Evangelho. Isso é uma cultura inclusiva, isso é o que nós chamamos no nosso tempo de multiculturalismo. O que é o multiculturalismo? Todas as culturas são bem-vindas, menos o cristianismo. É isso, o multiculturalismo. Tudo é bem-vindo, a gente abraça tudo, menos o cristianismo. Porque a mensagem do cristianismo é exclusivista, é singular. A mensagem do cristianismo é contracultural. Contracultural. Ela não vai no mesmo caminho que a cultura vai. Joel aqui aponta fatores morais, listando isso diante de nós. Tráfico de pessoas, tráfico de crianças, comércio indevido, desonesto, tudo isso é denunciado pelo profeta. E hoje, que Deus, irmãos, que Deus tenha misericórdia de sua igreja e levante pregadores comprometidos com a verdade de Deus. Inclusive no nosso meio reformado. Porque pregador reformado não é apenas aquele que prega 5 pontos de calvinismo em 5 solas. Vai passar a vida toda falando de 5 pontos de calvinismo e 5 solas. Tem uma infinidade de questões que estão acontecendo no mundo e precisam de respostas vindas da igreja e vindas do púlpito das igrejas. Reforma social não começa nas câmaras, não começa no Senado, não começa no Poder Executivo, não começa no Legislativo nem no Judiciário. Reforma começa nos púlpitos das igrejas. Não vai melhorar o nosso país se as igrejas não melhorarem. Se nós não tivermos mais pregação, se nós não tivermos mais ensino das Escrituras, se esses ensinos não transformarem pessoas e essas pessoas transformadas ocuparem esses lugares, não haverá transformação. É um erro acharmos que nós devemos invadir as esferas simplesmente com o discurso da religião,
sem agirmos de fato por meio da religião para alcançar vidas. Nós estamos presos num contexto que nos diz assim: transforme as esferas, mas deixe para cuidar das pessoas depois. Está errado. Não é esse discurso. Joel nos ensina que todo erro cultural aqui envolvendo a crueldade dessas nações para com Israel será julgado. Nós devemos proclamar a verdade. Isso começa dos púlpitos. E os crentes, ouvindo dos púlpitos, replicam isso na sociedade. Afirmam isso na sociedade. Isso é ser um cristão verdadeiramente reformado. Estamos chegando agora, mais uma vez, no aniversário da Reforma Protestante. Mas o que foi que a Reforma disse? O que foi que a Reforma fez? Será que só falou de predestinação, Reforma Protestante? Vamos passar aqui falando de predestinação, mais de 500 anos falando de predestinação. Não era esse apenas o discurso da Reforma, era muito mais, muito maior. O discurso da Reforma era: Deus salva pela graça e Deus tem um povo. E o povo que Deus transforma, ele vive numa sociedade. E esse povo vivendo na sociedade transforma essas camadas sociais, influencia essas camadas sociais e denuncia os erros. Os erros. Então, aquele crente antigo que achava que podia servir a Deus, mas que tinha um escravo, quando ele aprendia a mensagem, ele entendia que ele não podia ser um escravagista. Quando ele agia injustamente contra uma pessoa no comércio, quando ele se converte, quando ele conhece o Evangelho, ele não age mais daquela forma. Em países africanos, se você chegar lá, vestido como você está hoje, e você chegar no comércio, na feira, você escuta eles gritando, por exemplo, R$5, R$5. Está vendendo, por exemplo, 1 quilo de tomate, alguma coisa. R$5. Quando você chega perto e ele olha para você, com a sua roupa, com a sua cultura, ele vai dizer R$200. Porque você é estrangeiro. Isso é cultura pecaminosa. Exploração. Exploração do estrangeiro. Não é? Tivemos o lado da exploração dos colonizadores, mas também temos o lado da exploração do nativo, que explora o que vem de fora. Aprendemos aqui que o povo de Deus deve condenar todo comportamento libertino, libidinoso, contra as crianças, contra a exposição delas, contra tudo que tem sido feito no nosso tempo. Vimos há pouco tempo propagandas de Burger King, de várias outras empresas, fazendo merchan com crianças a respeito da defesa de ideologia de gênero, de identidade sexual alterada, de modo social, e envolvendo tudo isso. E o que é que a gente faz? O que é que a gente diz? A gente não diz nada, a gente apenas diz assim: mas porque esse povo não é crente, né? Ele não conhece o Evangelho, deixa para lá. Nós temos que dizer que está errado. Nós temos que dizer que isso é um incentivo à maldade. Isso é uma violação da liberdade das famílias de conduzirem seus filhos como entendem que devem ser conduzidos, inclusive na religião. Nós temos um meio, uma cultura escolar que invade a criação da casa, arranca a criança dos pais pelo pescoço e diz assim: nós somos os seus senhores, os seus pais não devem ser ouvidos, nós é que ensinamos a você. E essas crianças voltam para casa dizendo: papai, o senhor está errado, mamãe, a senhora está errada, porque a minha professora disse. Porque o meu professor disse. E é assim que acontece também na universidade, porque nós estamos calados. Nós estamos calados. O que é que a gente fica esperando? A gente fica esperando algum estudo para o jovem cristão universidade ter na igreja. A gente fica esperando alguma programação diferenciada na igreja acontecer, mas nós não nos mexemos, nós sempre queremos que a coisa venha pronta. Tome, faça. Ou faça por mim. Nós queremos que a igreja eduque os nossos filhos. Nós queremos que a igreja salve os nossos jovens. Esse não é o papel da igreja, irmãos. Esse é o papel dos pais, crentes, que aprendem na igreja o temor do Senhor. O papel da igreja não é criar os nossos filhos. Amém, meus irmãos? Não é criar os nossos filhos. O papel dos pais é criar os seus filhos e conduzi-los. A igreja ajuda os pais. Os pais. Então, cuidemos das nossas crianças.
Vamos para o versículo 9. Proclamai isto entre as nações. Apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas rélias, e arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor. Congregai-vos. Para ali, ó Senhor, faz descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam. Portanto, a sua malícia é grande. Veja que Deus está convocando todos os seus inimigos. Venham. Venham lutar contra mim. Venham lutar contra mim. Peguem suas armas. Tudo que vocês têm. Até o arado. O que tiver à mão, peguem e venham lutar contra mim no vale da decisão, no vale de Josafá. Você percebe a grande ironia divina aqui? Toda investida contra Deus, irmãos, é irracional. Toda investida contra Deus é irracional. Os inimigos de Deus acham que são fortes e podem lutar contra o Todo-Poderoso. É mera ilusão. É mera ilusão. O salmista vai dizer que Deus está com seu arco apontado para o rosto do ímpio, esperando o momento certo de atirar. É mera ilusão achar que Deus é derrotado pelas forças humanas. Suas ferramentas, suas armas, suas estratégias, seus exércitos são inúteis contra o Senhor. Deus destruirá todos os seus inimigos. Mas nesse tempo, os inimigos vão operar. E as suas armas estão postas contra nós. Os inimigos estão agindo contra a sua casa. Satanás está agindo contra seus filhos. Não brinque com isso. Satanás está agindo para corromper sua mente. Ele não precisa tirar você daqui. Ele não precisa fazer você se desviar, deixar de ir para a igreja. Você pode ficar aqui. Está tudo certo. Pode ficar aí. Contanto que a sua teologia seja outra. Você pode ficar aí. Contanto que você seja mais aberto, mente mais aberta, fora da caixa. Seja uma pessoa aberta. Veja o que o texto continua dizendo. Verso 14. Multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte. A ideia de santo monte Sião aqui é a habitação eterna de Deus. Não é? Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Esta frase só pode ter uma interpretação escatológica. Quando ímpios, inimigos de Deus, não mais habitarão junto com o povo de Deus. Abra sua Bíblia comigo lá na segunda epístola de Pedro. Capítulo 3. A partir do verso 7.
Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. A palavra destruição aqui não tem a ver com aniquilamento, certo? Não tem a ver com o ímpio ser destruído a ponto de ele não existir mais. Destruição aqui tem a ver com juízo. O juízo eterno de Deus sobre os ímpios. Verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Repare a linguagem de Joel com a linguagem de Pedro, viu? Agora. No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pedro está relatando o grande dia do juízo final. Pedro está relatando a grande operação de Deus em termos cósmicos, o que vai acontecer no universo inteiro quando o Senhor estiver restaurando todas as coisas. Pedro está apontando para um barulho estrondoso. Pedro está apontando para o fogo purificando todas as coisas. Pedro não está apontando para uma destruição do cosmos, está apontando para uma restauração do cosmos. Pedro está apontando para a destruição dos ímpios. Pedro está apontando para o que Joel disse, que estranhos não passarão mais por ela. Verso 18 de Joel diz o seguinte: E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado. Por quê? Porque essas nações oprimiram o povo de Deus. No livro de Obadias, nós lemos que o povo de Edom se filiou, se ligou com outros povos inimigos de Deus para oprimir Israel. E Deus condena a arrogância e orgulho de Edom, que devia ajudar seu irmão. Edom vem de Esaú, né? Então devia ajudar seu irmão Jacó, Israel, mas se coloca contra ele, como o Egito. Então Deus diz aqui: o Egito se tornará desolação e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Todos os donos de clínicas de aborto serão chamados pelo Senhor no grande juízo final. Todos os políticos que votaram a favor de legislação favorável ao assassinato de bebês serão chamados no juízo final. Nenhum deles escapará. Nenhum deles será protegido. Não haverá nenhuma lei parlamentar que os proteja diante do grande juiz do universo. Todos aqueles que aprovaram leis para perseguir a igreja, perseguir o povo de Deus, para oprimir o pobre, para empobrecer o povo ainda mais, será julgado diante de Deus. É nisso que nós temos que entender, irmãos,
que o nome da nossa política é Evangelho. O nome da nossa política é Evangelho. Todo envolvimento que nós temos nesse tempo, na sociedade do nosso tempo, é por meio do que diz o Evangelho. Rejeitamos qualquer outra coisa que não seja o Evangelho. O Evangelho é o norte, inclusive, para uma melhora social. O Evangelho contempla todas essas áreas. Todos aqueles que investem contra Deus, ou nessa maligna afirmação atual de que nós devemos defender uma espécie de neutralidade, eu não estou certo que devamos lutar por um Estado evangélico. Não estou certo disso. Não estou certo que devemos lutar para termos um presidente evangélico e vermos esse homem como o grande salvador do Brasil. Não estou certo disso. O que eu estou certo, irmãos, é que os evangélicos têm uma força que eles não conhecem. Eles não conhecem a força que têm. Eles não conhecem a sabedoria que foi dada a eles por Deus. Eles não conhecem o potencial que eles têm de contribuir com a vida social, com uma cidade, com um bairro, com a nação inteira. Nós desconhecemos isso. E por desconhecermos, o que é que fazemos? Nós abraçamos coisas que estão contra Deus, a fim de tentar somá-las ao propósito dos evangélicos. Dá errado sempre. Dá errado sempre. Se nós lutamos pela justiça, porque Deus nos ensina a lutarmos pela justiça, nós vamos lutar pelo bem de toda uma população, de toda uma sociedade. Não apenas uma parcela, não apenas uma ideologia, mas de toda a sociedade, com base no que Deus diz na sua palavra. Se nós lutamos pela injustiça, seremos alvo de Deus. Aqueles que estão defendendo justiça social, aqueles que estão defendendo que você pode invadir e roubar a propriedade do outro em nome da justiça. Aqueles que estão defendendo que meios escusos sendo usados para defender um triunfo social, uma busca social ideal, utópica, a parte do Evangelho, estão indo contra Deus. Contra Deus. E ai daquele que vai contra Deus. Faraó foi contra Deus ao impedir o povo de Deus de adorar no deserto. O futuro dele foi trágico. O futuro do Egito foi trágico. O futuro de Edom foi trágico. A Bíblia diz em Obadias. Edom ficava numa região montanhosa e ela era muito privilegiada estrategicamente em termos militares. Soldados de Edom podiam se esconder em várias cavernas, em várias grutas, na parte de baixo, né, ao descer dos montes. Então eles tinham vários lugares ali estratégicos para se esconder, para atacar os inimigos, para ver os inimigos vindo ao longe. Então, geograficamente, a cidade de Edom, ela era privilegiada. Apesar de ser uma nação pequena, o lugar era privilegiado. Deus diz que não há lugar algum que eles possam se esconder, não há caverna que eles possam se esconder, não há lugar alto que eles possam se esconder, e que Deus diz que vai abater Edom, assim como abateu o Egito. É o que Deus está dizendo aqui. O Egito será abatido, Edom será também abatido, e eu julgarei o meu povo. Irmãos, o juízo começa pela casa de Deus.
Não brinque de ser crente. Pare com isso. Amém? Não brinque de orar. Não brinque de vir ao culto. Não brinque de servir a Deus. Ou você é, ou você não é. Ou você está, ou você não está. Os que estão lá fora não estão ouvindo isso que vocês estão ouvindo. Eles vivem um auto-engano do coração, estão lutando contra Deus como Egito e Edom lutaram contra Deus. Aqui em Joel, Deus julga o seu povo para trazer o seu povo ao arrependimento. Deus exorta o seu povo com dureza para trazer o seu povo para Ele. Os ímpios não, Deus julgará com severidade, com ira, e não há esperança para eles. Você é ímpio ou você é crente? Creia em Cristo como seu Salvador. Hoje é o dia disso acontecer. Professe Jesus como Salvador de sua vida. Porque não há outra saída para você. Se a ira de Deus não vem sobre o seu filho para livrá-lo da ira futura, a ira de Deus vem sobre você no futuro. Só há uma forma de a ira de Deus não te alcançar no futuro. É Jesus essa forma. Jesus é quem absolve toda essa ira de Deus pelos eleitos. Se você não está em Cristo, você será alvo dessa ira. Você é o que a Bíblia está chamando aqui de Egito e Edom. Você é o que a Bíblia está chamando aqui dessas multidões que serão convocadas para serem julgadas pelo Senhor. Quando a igreja é julgada pelo Senhor, é para o seu bem. Quando o ímpio é julgado pelo Senhor, é para a sua destruição. Seja crente. Tema ao Senhor. Amém, irmãos? Jovem, seja crente. Seja crente no que você vê. Seja crente no que você faz. Seja crente onde você anda. Seja crente como você fala. Irmão, seja crente com a sua esposa. Irmã, seja crente com o seu marido. Se você não é casada, seja crente também. Jovem, adulto, criança, idoso, ouçam a voz do Senhor. É assim que Joel vai dizer: sejam convocados todos os servos de Deus para oração e jejum, para clamarem ao Senhor por misericórdia. E peçamos misericórdia a Deus pela igreja de Cristo que está no Brasil, pelo que tem acontecido no nosso país, o que tem acontecido no mundo, para que Deus tenha misericórdia de nós. Para que Deus tenha misericórdia de nós. Veja o verso 18. Vamos concluir aqui, irmãos, agora. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto. Agora Joel está falando da grande restauração, depois do grande juízo. E os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Que imagem maravilhosa, irmãos. Um lugar perfeito. Veja o verso 20. Judá, porém, será habitada para sempre. E Jerusalém de geração em geração. Observe isso. Deus restaurando a habitação do seu povo, dando paz eterna e completa ao seu povo. Diz o texto, finalmente, eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Deus fornecendo agora a restauração eterna e final. Deus está dizendo aqui ao seu povo, né, de Judá e de Jerusalém. Está dizendo a nós também. Esta é a verdadeira restauração. Às vezes a gente vive aqui essa vida pedindo paz, né? Pedindo paz. Senhor, eu quero paz. Eu só queria paz. George Miller, pregador do Evangelho, um homem que se engajou no trabalho com orfanatos, cuidou de crianças por muitos anos. Tinha um orfanato com mais de 2.000 crianças, vários prédios.
Não pedia ajuda a ninguém, não pedia ajuda a político, não pedia ajuda ao Estado, não pedia ajuda a igreja nenhuma. Ele apenas orava. Ele apenas orava. E várias vezes aconteceram coisas estranhas, né? Certa vez, as pessoas, as irmãs que trabalhavam com ele na cozinha, disse, pastor, acabou a comida, não tem mais nada, não tem pão, não tem leite, não tem nada. E eles, vamos orar. E passou a noite orando, e pela manhã, os entregadores de uma padaria passando na frente do orfanato para entregar numa propriedade vizinha alguns galões de leite e pão, tiveram a infelicidade da roda da carroça quebrar na frente do orfanato. E não tinha como consertar aquilo, não dava tempo de consertar aquilo. Tinha que dar um destino para o leite e para o pão. Bateram na porta do orfanato e explicaram a situação. Isso a gente quer deixar aqui, esse leite e esse pão, porque senão vai perder tudo. A gente pode deixar aqui? A irmã disse, pode. E aí o pastor desceu as escadas, a irmã eufórica foi dizer a ele, pastor, você não sabe o que aconteceu, contou toda a história. Ele olhou para a irmã e disse assim, Deus é bom, né? Mas o senhor não está maravilhado, não? Ele disse, Deus é bom, irmã. Quando a gente ora, Deus responde. George Miller foi um homem comprometido com o Deus a quem ele servia, independente de circunstâncias que ele estava vivendo, dificuldades que ele estava vivendo. Aquele crente experimentou, de certa forma, um paraíso na terra, não pelas vantagens que a terra poderia dar, mas pelo que Deus fez na vida dele. Pelo que Deus fez através da vida dele. Deus pode e quer fazer muito através de sua vida. Possivelmente você não será um George Miller. Eu não sei se eu orar, Deus vai alimentar um bocado de gente, como George Miller orou. Eu não sei se Deus vai fazer isso com a minha oração. Mas o fato é que não era a oração de George Miller, entende? Era a soberania de Deus apenas agindo. Mas aquele homem foi usado por Deus como um canal de bênção para muitas pessoas. Na sua época houve uma grande praga, semelhante à que nós vivemos do Covid-19, e ele era pastor de uma pequena igreja de 40 membros. Ele foi pastor dessa igreja durante toda a sua vida. E ele ia visitar os crentes que eram acometidos pela praga, e muitos deles eram visitados pelo pastor de manhã e à noite estavam mortos. E a esposa dele dizia, eu não sei se você voltará à noite. Não sei se você voltará. E ele respondia, se Deus quiser eu volto. Aquele homem serviu e glorificou a Deus no seu tempo. No seu tempo. Um tempo difícil, um tempo de fome, um tempo de doença, um tempo de muita dificuldade. Mas ele viveu com Deus no seu tempo. Deus quer que nós vivamos com Ele no nosso tempo. O que eu quero dizer com tudo isso? Depois de muito trabalho, de muitos anos, mais de 20 anos, 30 anos de trabalho, George Miller disse, só o que eu queria era um sítio. Com um laguinho na frente, os patinhos assim nadando. Pronto. Eu ia pegar minha Bíblia, eu ia pegar meus livros, eu ia aprender uma nova língua e ficar estudando lá o resto da minha vida. Acabou, terminei. Ele passou a direção do orfanato, passou o pastorado da igreja, acabou. Pronto, me aposentei. Deu certo. Deus me abençoou, foi tão bom. Agora eu vou comprar o meu sítio. Esse homem ainda passou 20 anos viajando o mundo pregando o evangelho, sem o sítio. Com mais de 70 anos. Às vezes nós pedimos um descanso a Deus que não é o tipo de descanso que Ele quer dar. Não é no momento que Ele quer dar. Aqui em Joel nós aprendemos que o descanso eterno virá. Às vezes nós pedimos uma paz a Deus que não é a paz que Deus quer dar. O livro de Joel nos ensina que essa paz virá. Essa paz virá. Um dia alguém disse a Spurgeon, mas o senhor trabalha muito. O senhor deve descansar mais. Ele disse descansar só lá no céu. Ele estava exagerando também, né? Mas entenda o que ele estava dizendo. Enquanto o crente está aqui, ele serve ao Senhor.
sirvamos ao Senhor esperando esse grande dia do descanso eterno, meus irmãos, onde desfrutaremos perfeitamente de Deus e tudo que Deus tem reservado para nós. Aqui nós podemos não ter leite e mel, aqui podemos não ter o melhor desta terra, mas lá nós teremos. Por isso que a nossa oração é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aguardemos a vinda do Senhor, desejando esta vinda que restaurará todas as coisas. Mas enquanto Ele não vem, sirvamos a Ele com todo o nosso coração no hoje que Ele nos deu. Vamos orar? Ó Deus eterno, Deus que julga toda iniquidade, Deus que julga toda maldade, Deus que julga todo pecado, inclusive do teu povo. Mas Deus também que é redentor, que é misericordioso, que é Pai, que nos disciplina, mas para o nosso bem, que nos faz promessas na sua palavra para um novo estado perpétuo, para um novo estado restaurado. Que o nosso coração não se apegue tanto às coisas dessa terra, Senhor. Que o nosso coração não se apegue tanto ao que vemos diante dos nossos olhos ou aos reinos que são prometidos a nós, os reinos da terra. Isso já foi prometido a ti no passado pelo inimigo das nossas almas. Mas que nós desejemos a tua justiça, que nós desejemos a tua verdade, que nós desejemos a tua vontade, que nós desejemos a tua presença. Ó Senhor, que nós não venhamos a desejar mais a terra restaurada do que o próprio Deus. Que o maior desejo e anseio do nosso coração seja o Senhor. Porque qualquer estado perfeito, sem o Senhor, é imperfeito. Não servirá para nós. Que as lições de Joel nos acompanhem durante toda a nossa vida. E que não mais esqueçamos de que Deus é um Deus que julga com justiça. Mas Deus também é um Deus que salva com graça e misericórdia. Esta é a mensagem do teu profeta, Senhor. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos